Hoje vamos ver mais um milagre de Jesus. Jesus contemplando um surdo gago. O que é que nós podemos aprender com esse milagre? O que este milagre narrado na Bíblia pode trazer de ensinamento para cada um de nós? Vamos ler Marcos dos versos 31 até o 37. Vamos começar a leitura. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. O que acontece aí, irmãos? Aí nós vemos novamente a atuação dos amigos que têm fé no Senhor Jesus. Trouxeram o surdo gago para que Jesus o curasse. Um surdo e gago. Muitas vezes, irmãos, e a maioria das vezes, quem sabe, a surdez pode causar também dificuldades na fala. Obviamente, quando você não escuta, não discerne bem os sons, é difícil também reproduzi-los. Mas veja lá o que Jesus fez. Jesus, retirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Jesus efetuou um milagre, irmãos. E esse milagre, a nossa lição mostra que tem paralelos com a criação. Vamos ver Gênesis 2, 7, no relato da criação. O Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O Senhor modelou, o Senhor atuou com as mãos para criar o homem. Agora o Senhor Jesus estava remodelando esse homem, também atuando com as mãos. Remodelou o homem e disse, abre-te. Esse é um paralelo com a criação. O Senhor Deus nos cria, o Senhor Deus nos criou a humanidade. O Senhor Deus dá a vida para cada um de nós, mas o Senhor também nos remodela. O Senhor faz com que nós sejamos separados. O Senhor faz com que nós tenhamos fé. Fé nele, fé no Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus falou, abre-te, o que estava acontecendo? Era o comando da sua palavra. O comando da sua palavra e o homem foi recriado. Assim como quando o Senhor soprou nas narinas daquele homem formado, moldado, assim que ele passou a ter vida, passou a ser, como diz a Bíblia, alma vivente. Mas veja lá, o homem falava desembaraçadamente e ouvia também com nitidez. Mas Jesus ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Vejam, irmãos, o segredo messiânico. Nós já vimos isso. Por que o Senhor Jesus pedia para que não falassem? Porque ainda não tinha chegado o momento, ele precisava completar o seu ministério. E agora, então, o texto de Marcos diz assim, quanto mais Jesus pedia para não falar, mais eles divulgavam. Era impossível, irmãos, era impossível esconder ou deixar em segredo uma manifestação tão grandiosa do Messias, uma manifestação tão grandiosa do Senhor Jesus. Por que eles divulgavam? Veja verso 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, ele tem feito tudo esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Veja, irmãos, lá no texto de Gênesis 1, no verso 31, quando o Senhor Deus contemplou a criação e viu Deus que tudo que tinha feito e que era tudo muito bem. Faça agora um paralelo com essa frase de Marcos, fazia tudo esplendidamente bem. Era o Deus Criador e o Deus Salvador atuando. O Deus Criador atuando na salvação, atuando na criação da terra e de tudo que nela havia. E o Deus Salvador atuando agora no milagre, restituindo a visão e restituindo a audição e restituindo a fala a este homem. Mas e o suspiro, irmãos? O que quer dizer esse suspiro? Jesus suspirou. A
parece um suspiro de tristeza. E a nossa lição traz uma interpretação muito bonita com relação a esse suspiro. O que é que representa esse suspiro? O que pode representar esse suspiro do Senhor Jesus? Vamos ler o texto da nossa lição, que é um texto de Ellen White, do livro Desejado de Todas as Nações. Ele suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Aqueles que não queriam escutar sobre o Evangelho. Aqueles que não se abriam para reconhecer o Senhor Jesus como Redentor. Isso causava no Senhor Jesus um suspiro. Mas esse é o suspiro decorrente do nosso livre-arbítrio, a soberania do nosso livre-arbítrio. Veja, irmãos, a soberania do nosso livre-arbítrio é maior do que a soberania de Deus. Quando o Senhor colocou o livre-arbítrio no homem, ele se limitou, ele criou limites. Ele não pode, o Senhor Deus não pode, segundo o seu desígnio, ele não pode se sobrepor à soberania humana. Ainda um texto da nossa lição. Jesus restaurou a audição do homem e o capacitou a falar. Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo no que diz respeito ao livre-arbítrio da humanidade. Ele não força a nossa escolha. Somos livres para escolher quem conduzirá a nossa vida, o príncipe da vida ou o príncipe das trevas. Jesus poderia abrir os olhos aos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias. Então, irmãos, como é a nossa obra missionária? Como se dá a nossa obra missionária? Veja ainda um outro parágrafo da lição para concluirmos. Essa breve história também ilustra o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para Ele de boa vontade. Talvez você tenha sido relutante em compartilhar sua fé por não saber o que dizer. Quem sabe, irmão, nós somos gagos para reproduzir a nossa fé. Quem sabe nós não temos ouvido as bênçãos de Deus e somos deficientes para poder transmitir essa mensagem. Esse milagre oferece encorajamento para que o Senhor Jesus possa abrir os seus ouvidos, os nossos ouvidos, para serem sensíveis às necessidades de outras pessoas. E assim, você leve uma palavra a fim de animá-las em sua jornada. Veja lá, irmãos, o que aconteceu? Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Que tal aplicar isso, irmão, na nossa vida missionária? Ouvirmos realmente a mensagem de Deus, ouvirmos e aceitarmos e tirar o empecilho da nossa língua para que a gente possa divulgar, mostrar aos outros as bênçãos que o Senhor Jesus dá a cada um de nós. Que Deus abençoe e que a gente possa entender esse milagre, o milagre de um surdo gago, como a possibilidade que Deus nos dá de fazer com que nós, que muitas vezes somos surdos à palavra de Deus, e muitas vezes somos gagos em transmitir essa palavra, que a gente possa ter certeza que o Senhor pode nos curar a nossa surdez e curar também a nossa gagueira, a nossa dificuldade de falar em termos espirituais.